Sejam bem-vindas à videoaula da Bolsa Afrodite, esta bolsa lindona aqui que nós vamos fazer neste curso. Essa bolsa era toda construída no fio Antúrio, por isso que garante a leveza, ela é enorme, ela ficou com 46 por 29, 46 na parte mais larga e 29 aqui na altura, tá bom? Mas ela é leve porque ela é feita com fio Antúrio 100% poliéster. Na videoaula eu vou ensinar para vocês a alça de fio, tá? Mas se vocês quiserem mudar um pouquinho, esta alça também está disponível na Vanessa Maia e ela é perfeita para essa bolsa, tá? Ela dá o tamanho certinho para você colocar no ombro. Essa é uma bolsa em formato croissant, bastante em alta atualmente. Temos visto bastante desse formato de bolsa nas últimas semanas de moda e eu espero muito que vocês gostem. Bora lá? Bom, antes de começar a nossa receita propriamente, eu queria explicar a lógica da construção da bolsa para que vocês possam acompanhar melhor a receita, tá? Então, a gente vai começar de uma das extremidades, vai crescer o trabalho e vai terminar na outra extremidade. Então, aqui os pontos estão na horizontal, tá? Eu não faço a bolsa daqui para cá, eu faço ela daqui para cá. Ok? Eu utilizei aqui, como eu falei para vocês, o fio Antúrio 4 milímetros da Vanessa Maia, tá? E agulha 5, para que ele fique mais molinho mesmo, dê esse aspecto mais molenguinha, que é a ideia desta bolsa em formato de croissant. Então, assim, ela é bem grandona, como vocês estão vendo aqui, tá? Vou colocar a medida para vocês no vídeo. Se vocês quiserem diminuir, eu vou ensinar ao longo da receita. E se quiserem testar com outro material também, eu acho que essa receita é super adaptável ao material que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Com agulha 5 milímetros, eu vou utilizar esse rosa aqui de novo pra gente começar. Eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou fazer um meio ponto alto na terceira corrente que a gente fez para subir. Ok? Esse é o início da bolsa. Subo 2 correntes, faço o meio ponto alto no mesmo pontinho, um meio ponto alto no seguinte, que eram minhas correntinhas que eu fiz para subir. Então, eu fiz um aumento no início. Na terceira, a mesma coisa, ó, faço aumento no início, faço 2 correntes e meio ponto alto e meio ponto alto no próximo, meio ponto alto na segunda correntinha que fizemos para subir. Então, eu tenho 2 meio pontos altos aqui na minha primeira carreirinha, 3 meio pontos altos aqui na minha segunda, 4 na minha terceira e vou ter 5 na minha quarta, que eu vou seguir a mesma lógica aqui de cor para vocês verem melhor. Então, as 4 primeiras carreiras eu fiz aumento só numa ponta. Agora eu vou fazer 14 carreiras, que eu vou fazer aumento no início e no final. Então, no início fiz 2 correntes, meio ponto alto no mesmo ponto, né? Aí, eu vou fazer um em cada. Quando eu chegar nas correntinhas feitas para subir, na segunda correntinha, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Então, eu tenho um aumento numa ponta, outro aumento na outra, tá? Então, eu passei de 5 para 7 pontos, porque eu fiz 2 aumentos. Então, eu vou fazer 14 carreiras com aumentos nas 2 pontas. Nesse primeiro ponto e no último ponto, tá? 14, você vai contar 14. Põe um marcadorzinho na carreira, aqui, ó. Vou colocar para vocês verem. A gente coloca
um marcadorzinho na quarta carreira, 1, 2, 3, 4, e para poder contar 14 de aumento nas duas pontas. Depois que você fizer 14 de aumento nas duas pontas, você vai fazer mais 17 carreiras de aumentos em uma ponta só. Então, se você quiser ela menor, você pode diminuir. Em vez de 14, você faz 10 carreiras de aumentos nas duas pontas. Em vez de 17 numa ponta só, você faz 12, 13, alguma coisa assim. Aí, quando vocês fizerem essas 14 mais 17, vocês terão uma peça assim. Isso aqui é metade da bolsa, tá? Por isso que eu falei, ela é bem grande. Se você quiser, você pode diminuir, não tem problema nenhum, tá? Acabei aqui, marquei. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 5 carreiras planas, fiz uma aqui já. Ou seja, 5 carreiras sem aumentos ou diminuições. E depois eu vou fazer o outro lado, né? Então, da mesma forma como aqui eu fui aumentando, aqui eu vou diminuindo, tá? Então, eu vou fazer as 5 carreiras planas e aí eu volto para fazer as diminuições com vocês. Ó, tô terminando aqui a minha última carreira plana, lembrei do seguinte, ó, para quem não tá muito acostumado com o meio ponto alto. A bolinha do meio ponto alto, ela fica meio ao lado do ponto, ó, tá vendo que o ponto tá aqui, a bolinha tá aqui? Então, não esquecer que vocês precisam trabalhar o ponto e a correntinha, as correntinhas iniciais que você fez para subir, tá? Só para não fazer diminuição involuntária. Bom, terminei as 5 carreiras planas, vou colocar o meu marcador, porque agora eu vou começar a diminuir, né? Tudo que eu aumentei, agora eu vou ter que começar a diminuir. De que forma que eu diminuo? Bom, se aqui a gente fez, depois daquele comecinho, né? 14 com aumento dos dois lados e 17 com aumento de um lado só, aqui nós vamos fazer 17 com diminuição de um lado só. Como é que eu faço a diminuição em meio ponto alto? Subir 2 correntinhas. Eu não gosto de fazer aqui na correntinha porque às vezes confunde o olho da gente. Então, eu faço no segundo e no terceiro. Eu dou a laçada, coloco a minha agulha no segundo ponto, trago a laçada de volta. Deixo na agulha. Pego a laçada de novo, no terceiro ponto, pego de volta, tiro tudo. Então, aqui onde eram 2, vai ficar um pontinho só, vai ter um buraquinho só, tá? Vou repetir para vocês. Subi as 2 correntinhas, dou uma laçada, coloco a agulha no ponto, trago, seguro aqui, mais uma laçada, coloco no próximo ponto, trago e tiro todas. Fiz uma diminuição. Então, você vai fazer 17 carreiras com uma diminuição só no início. E vocês vão fazer 14 carreiras de diminuição no início e no final. No final, você pega o último ponto, a segunda correntinha feita para subir e fecha os 2 juntos, bem simples. Então, vocês vão fazer 17 carreiras de diminuição só no início e 14 carreiras de diminuição no início e no final. Então, ó, fiz as 17, né, com diminuição dos dois lados, mais 14 com diminuição no lado só. E agora, nós vamos fazer aquele finalzinho da mesma forma como nós fizemos o início, tá? Com a diminuição de um lado só. Então, aqui, eu faço a diminuição. Você vai fazer isso até sobrarem os 2 pontinhos que você fez para iniciar o seu trabalho. Então, são 4 carreirinhas que você faz o aumento só no início. Então, ó, finalizamos. Então, você tem uma peça
que parece um formato aqui de diamante, né? Ou gota dupla, como você preferir. Ela vem aqui, aí ela tem aquela parte de carreiras planas e depois ela desce aqui. Caso você queira fazer uma menor, você vai diminuir um pouco de carreiras de aumentos, tá? Então você vai fazer isso aqui crescer, vai fazer algumas carreiras planas, depois fazer decrescer. O importante é que fique nesse formato de quibe, digamos assim, tá? Agora é hora da gente trocar a nossa agulha. Nós vamos trocar por uma agulha 4 milímetros, que seria a agulha que eu usaria normalmente com esse fio. Eu usei a 5 para que o tecido ficasse mais maleável, tá? Agora nós vamos, fiz uma correntinha aqui, nós vamos contornar toda a peça da seguinte maneira. Meio ponto alto, em tese, tem a altura de 2 correntinhas, né? Um ponto baixo tem a altura de uma correntinha. Então, se eu fosse contornar com pontos baixos, sem querer dar efeito nenhum, eu faria 2 pontos baixos em cada lateral de carreira, né? Como eu quero que ele vá franzindo para dar aquele formato croissant na bolsa, o que eu vou fazer? Eu vou alternar. Então, aqui na primeira carreira, eu vou fazer um ponto baixo, só um. Na próxima, eu faço 2. Na seguinte, eu faço um só. Opa. E na próxima 2, na seguinte 1, e aí você vai alternando 2, 1, 2, 1, 2, 1, você vai ver que o seu trabalho, ele vai franzindo. Então, você vai fazer toda essa parte aqui. Aqui na pontinha, você faz 2 pontos baixos, aí continua aqui, por toda essa parte aqui, até encontrar novamente com o primeiro pontinho. Bom, dei toda a volta, ainda não está exatamente no formato que a gente quer, né? Deu uma fechadinha, mas ainda não está. Agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos fazer o fechamento invisível aqui. Eu solto a argolinha um pouco, coloco a minha agulha do avesso para o direito no primeiro ponto baixo feito, levo a argolinha para lá. Aí eu venho no pé da argolinha aqui, ó, coloco ela novamente na agulha, ajusto o tamanho do ponto e trago o fio para frente, tá? Uma corrente. Essa próxima carreira, nós vamos trabalhar toda pegando a alça de trás do ponto. Os primeiros 4 pontos, nós vamos fazer ponto sobre ponto, ó. 1, 2, 3, 4. Então, assim, nos 2 aqui do cantinho e deste cantinho, e nos 4 ao lado desses 2, né? Aqui, nos outros cantinhos, é ponto sobre ponto. Os demais, nós vamos fazer diminuições, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui a alcinha de trás desse ponto, com a alcinha de trás do próximo e faço um ponto baixo. Alcinha de trás com a alcinha de trás e faço um ponto baixo, tá? Aí ele vai fechar, nosso trabalho vai dar esse formato aqui de croissant. Agora a gente vai fazer esse efeito franzido maior aqui. Bom, terminando a carreira, ela tá ficando assim, tá? Normal, depois a gente vai moldar a nossa peça. Então, vou terminar aqui com meus 4 pontinhos, mais um da viradinha, tá? E aí, eu não vou nem fechar esta carreira, porque a próxima nós vamos fazer pontos baixíssimos nas primeiras
nos primeiros 7 pontinhos, então eu não vou nem fechar, ó. Eu já vou daqui, eu já coloco aqui nas duas alcinhas e já faço 1, 2, 3, aqui você já pode fazer na alcinha de trás, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta 1, 7. E aí, nos demais, nós vamos fazer ponto sobre ponto, na alcinha de trás, fazendo um ponto para cada ponto da carreira anterior, tá? Vai ficando assim. Então, vai dar toda a volta até chegar ali na viradinha, depois, e vai contar junto com a viradinha, com esses dois aqui da viradinha, 7. Então, são 6 mais 1, 7. O segundo da viradinha, mais 6. E o restante tudo, pontos baixos, ponto sobre ponto. Bom, então, dei toda a volta. E agora, nós vamos arrematar. Você pode cortar aqui o fio. E aí, a gente vai fazer o arremate invisível. Agora, final. Só puxar aqui, não precisa ter medo, não vai desmanchar. Coloca aqui na agulha de tapeçaria. Essa aqui é uma dica bacana. Essa agulha é perfeita para fio náutico e antúrio. Ela foi comprada na Daiso como passador de elástico. E ela é bacana porque ela não vai entrar no meio da trama, né, do fio. Então, eu vou no primeiro ponto baixíssimo feito, não na correntinha, aqui no primeiro. Opa! Pegando as duas alcinhas, tá? Aí. Agora eu volto por essa alcinha aqui do meio, onde ele sairia, e coloco aqui no meio do último ponto baixo feito. Aqui. E ficou desta maneira. Aí aqui a gente vai esconder por alguns pontinhos. Eu sempre utilizo uns 3 ou 4 pontinhos. Desta maneira. E já podemos queimar o fio. Para queimar o fio, a gente vai cortar. Eu deixo sempre cerca de 1,5 cm aqui. Aí você vai usar a parte, o isqueiro tem a chama azul e amarela, né? Você vai usar a parte azul para não escurecer muito o seu fio. Queima com o próprio isqueiro, você cola aqui o fio e está arrematado. E aí a sua bolsa precisa ser moldada, tá? Coloca aqui o fundo para baixo. Vamos arrumar aqui as laterais. Os pontos estando certos, você pode moldar a sua bolsa sem problema nenhum, tá? E tá aqui a sua bolsa Afrodite. Agora nós vamos fazer a alça, depois eu explico para vocês como é que eu coloquei o zíper. Bom, pra gente fazer a alça, vocês vão pegar o fio e vocês vão segurar aqui, deixa eu afastar um pouquinho, vocês vão segurar na mão e vão passar pelo cotovelo, ó. Segurou na mão, passou pelo cotovelo. 14 vezes, ó, essa distância aqui. Vocês vão fazer, 14 vezes. E vão terminar aqui em cima, tá? E ela vai ficar assim. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos unir essas duas pontas utilizando o isqueiro. Então, eu vou cortar aqui. Eu vou unir
essas duas pontas aqui com o isqueiro queimando, tá? Dessa maneira, ó. Depois que ela tá unida, você pode fazer assim. Aí você vai colocar uma argola em cada ponta aqui e tá pronta a sua alça com fios. Então, ó, fizemos a nossa alça, né? Eu simplesmente torci aqui. Vou colocar argola articulada para segurar. Passa todos os fiozinhos, né, por aqui. Opa, ficou um aqui para trás. Pronto. Aqui, agora eu vou torcer aqui e colocar na outra ponta a outra argolinha. Pronto, está pronta aqui a nossa alça. Aí eu vou colocar ela aqui na ponta. Prontinha a nossa bolsa Afrodite, lindinha. E aí o que eu falei pra vocês, vocês podem colocar aqui forro, vocês podem colocar botão imantado, tá? Nessa outra rosa aqui, eu coloquei o zíper, tá? Comprei o zíper de 55 centímetros e coloquei. Não coloquei forro, coloquei só o zíper, tá? Se você, como eu, não tem muita habilidade para colocar o zíper, não trabalhe com ele inteiro de uma vez. O que você vai fazer? Como eu falei para vocês, você vai pegar aqui, você vai achar o meio da sua bolsa, aí você pega o zíper, encontra a metade do seu... Deixa eu pegar um zíper aqui para mostrar para vocês, um de qualquer cor aqui. Suponha que aqui tivesse, né, o 55. O que eu fiz com o zíper? Eu dobrei no meio, marquei, dobrei num quarto, marquei. E aqui eu fui marcando também. Eu vi que a boca da bolsa tinha 55. Eu vi que o zíper tinha 55 e eu fui dividindo em pequenas partes. Daí, a marcação que eu tinha aqui, eu batia com a marcação que eu tinha aqui e ia costurando. Então, se você não tem habilidade, fica aí a ideia. Agora, nessa daqui super cabe um botão imantado, né? Ela fica bem fechadinha, tá vendo? Agora, claro, se você for vender, é bacana você colocar sempre um forro, porque fica mais valorizado. Caso você queira usar outra alça, como eu falei, muito simples, só você colocar aqui a argolinha da mesma forma e enganchar a alça na argolinha, tá? Claro que a gente tem o cuidado de ter o mesmo metal. Então é isso, gente, bolsa pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado e dia 9 teremos aí a nossa aula ao vivo para a gente tirar umas dúvidas, tá bom? Um grande beijo e até lá!